Olá, esta é mais uma lição introdutória à ética. Na videoaula de hoje, começaremos a tratar das éticas normativas contemporâneas que são consideradas deontológicas. Então, hoje trabalharemos a chamada ética do discurso, na próxima videoaula da ética do respeito universal e na terceira videoaula sobre a proposta de uma teoria da justiça como equidade, feita por John Rawls, e todas são reformulações de éticas deontológicas modernas, em especial da ética de Kant, mas também da ideia de direitos naturais. Bom, para começar então, eu gostaria de indicar como complemento à aula de hoje a ética do discurso. Está aí então um livro projetado também da série Ética, chamado Razão e Consenso em Habermas, está um pouquinho desfocado, mas dá para entender o título, escrito pelo professor Delamar Volpato Dutra, que é um grande especialista em Habermas. Eu faço isso no início porque na última videoaula eu esqueci de mencionar e de indicar este livro, Utilitarismo em Foco. Ele está lá projetado, né? Mas eu acabei não fazendo a indicação explícita. Também é um livro da série Ética, organizado pela professora Maria Cecília de Carvalho, especialista em John Stuart Mill, mas ele tem uma série de artigos que são, no fundo, interessantes porque eles são, no fundo, revisões e recapitulações dos temas que nós tratamos. Então tem um capítulo que eu gostaria de indicar, que chama Utilitarismo do Ideal, né, sobre a proposta de reformulação do Moore. Tem um também do professor Bonella, um grande conhecedor do pensamento Richard Hare, chamado Prescritivismo Universal e Utilitarismo. E, finalmente, um artigo sobre igualdade preferencial, da professora Sônia Felipe, que trata da ética de Peter Singer. Então, esses três capítulos, eles são, como eu disse, aprofundamentos em relação aos três modos como na ética contemporânea se viu os problemas do utilitarismo clássico e se tentou remediá-los. Mas há também nesse livro uma série de artigos que fazem uma avaliação crítica do consequencialismo. Então, nesse sentido, este livro é muito interessante e serve como complemento às três videoaulas anteriores sobre transformações do utilitarismo. E com isso também eu faço uma espécie aqui de revisão desses modelos consequencialistas. Bem, mas então a partir da videoaula de hoje nós trabalharemos modelos deontológicos, né, que estabelecem a correção moral dos atos sem apelo a um fim último, né, sem apelo a uma concepção, por exemplo, de vida boa, de felicidade, um bem supremo. Né? E um desses modelos é a ética do discurso. Né? Qual é a ideia básica da ética do discurso? É que a linguagem humana possui entre as suas funções, quiçá a mais importante e a mais básica, possibilitar o entendimento entre os falantes. Quer dizer, a função aqui seria comunicativa. Então, a linguagem teria múltiplas funções, uma delas, por exemplo, descrever fenômenos, né, representar os fatos, mas a essencial seria possibilitar o entendimento entre as pessoas. Bem, é por isso que os defensores, os proponentes da ética do discurso, Karl Otto Appel, Jürgen Habermas, né, que eu já vou comentar um pouquinho, eles pensam que é através de um processo argumentativo, né, dialógico, nós podemos dizer também, e nesse sentido até a tradução de discursetique talvez seja melhor, né, uma ética da discussão, ética do diálogo, do debate, né, e não de um discurso, digamos assim, no sentido sofista, retórico, né, porque exatamente há essa troca de argumentos, como veremos, né, cujo objetivo fundamental é alcançar um entendimento, né, e eventualmente um consenso. Então, esse que é um ponto importante.
atingir um consenso nesse debate acerca de questões morais. Né? Bem, essa proposta de uma ética do discurso foi feita primeiramente por Apel, né? Que escreveu os livros importantes sobre a transformação da filosofia e que usa bastante a pragmática, em especial de Peirce, mas também do segundo Wittgenstein, das investigações filosóficas, e defende que o discurso, para atingir um entendimento, ele deve satisfazer certas condições a priorísticas que são transcendentais, são caracterizadas, então, a um estilo kantiano. Né? O Habermas continuou a trabalhar dentro dessa perspectiva, mas desenvolveu uma versão própria da ética do discurso. Não houve aqui, na verdade, um consenso em relação a isso, né, em relação a Apel, e Habermas defende que as pretensões de validade do discurso, como veremos, são de um certo sentido a priorísticas, mas não no sentido forte kantiano, elas são apenas condições universais da fala, do discurso que leva ao entendimento, ao consenso. Né? Bem, eu não vou aprofundar essa diferença entre uma pragmática transcendental e uma pragmática universal. O que eu vou apresentar é essa versão mais conhecida da ética do discurso, que é a Habermasiana, né, que é conhecida em vários lugares do mundo, se tornou, assim, um fenômeno, digamos, de tratamento das questões morais. Né? Bem, agora, então, para a gente entender em geral a proposta de uma ética do discurso, né, é importante dizer que tanto Apel quanto Habermas não pensam em qualquer discussão cotidiana, né, entre pessoas como sendo o protótipo daquilo que eles pensam que seja necessário estabelecer para que se atinja efetivamente um entendimento e um consenso a respeito de questões morais. Né? Então é por isso que eles utilizam a ideia do Peirce até de uma comunidade científica, mas aqui eles falam de uma comunidade ideal de comunicação, que é uma situação um tanto quanto, então, imaginada, né, hipotética, idealizada, se vocês querem, onde participantes de um debate sobre questões morais, mas pode ser sobre outras questões também, devem satisfazer algumas condições. Né? Então, por exemplo, fatores de poder, de uma autoridade maior ou menor, na proposta de regras específicas, devem ser deixadas de lado. Né? Então, todos os participantes de um discurso comunicativo estão numa situação de igualdade. Né? Os fatores de coerção, por exemplo, apelos à autoridade do professor, né, do jurista, etc., são colocados entre parênteses e pouco importa se você é estudante, se você é uma pessoa comum ou não, todos têm direito a apresentar, digamos, propostas de normas de ação e defendê-las, debatê-las com as outras pessoas, buscando, enfim, esse entendimento. Né? Então é isso que se chama de uma comunidade ideal de comunicação. Agora, segundo Habermas, né, o modo como funciona essa comunidade de comunicação não é composto apenas pelo fato de que temos que deixar fatores de poder de fora, mas cada proposta de uma norma de ação e a sua justificação deve satisfazer condições necessárias, né, e suficientes para atingirmos esse consenso. Né? E o que o Habermas, então, pensa é que qualquer proposta, né, argumentativa deve satisfazer o que ele chama de pretensões de validade. Né? Então, cada participante, assim que fizer uma proposta de uma norma e quiser debater com os outros, ele deve satisfazer essas condições necessárias de um discurso comunicativo. Né? Então, são 4, basicamente, elas estão aí. Né? Em primeiro lugar, obviamente, aquilo que as pessoas dizem deve ser verdadeiro. Né? Não se atinge consenso qualificado, né, em relação a nada se as pessoas não emitem juízos verdadeiros. Né? Quer dizer,
na base de fake news ou de mentiras, né, de pseudo-informações ou de desinformações, etc., nós eventualmente não realizamos um debate construtivo, né, que eventualmente pode chegar a normas consensuais. A outra condição, que o Habermas chama de correção normativa, ela tem uma certa proximidade com a condição da veracidade, da verdade, né? Mas ela é distinta. Por quê? Porque claramente o Habermas propõe uma teoria ética normativa, né? A ética do discurso, de cunho cognitivista, né? Mas o cognitivismo dele, então, não está baseado na ideia de que normas são verdadeiras. O Habermas pensa que as normas precisam ter o que ele chama de correção normativa, né, que seria distinto e deveria ser entendido basicamente nos seguintes termos, né? Qualquer falante, qualquer pessoa que propuser uma norma, ela deve poder justificar essa norma e mostrar a sua correção, né? Então, por exemplo, se alguém propõe que cotidianamente todas as pessoas devem manter as promessas, por exemplo, para dar um exemplo não muito polêmico, né? E alguém contestar e a pessoa se ver na situação de ter que justificar essa norma, ela pode, por exemplo, apelar para o fato de que manter as promessas facilita a cooperação entre os diferentes agentes, mantém, né, a sociedade unida e etc. Quer dizer, isso tem que ter, então, o que o Habermas chama uma correção normativa, né? A norma precisa ser correta, quer dizer, ela efetivamente deve levar a uma maior cooperação entre as pessoas. Bem, as outras duas condições são mais simples, né? Uma delas é a sinceridade, quer dizer, toda pessoa que propuser uma norma deve se comprometer a cumpri-la e deve fazer isso de boa fé, né? Ser sincero e tal. E a última é a condição da inteligibilidade, quer dizer, as pessoas devem emitir argumentos, seja na proposta de norma, seja na sua justificação, que são argumentos inteligíveis, né? Aliás, a inteligibilidade é uma condição de qualquer discurso, seja comunicativo ou não. Então, por exemplo, um discurso instrumental, né, de relação, por exemplo, de meios afins na tecnologia e tal, também precisa ser inteligível. Bom, agora se nós perguntarmos para o Habermas como se estabelece, como se prova que essas são pretensões de validade, condições necessárias, né, para que se atinja um consenso em relação às normas, o Habermas responde, diferentemente de Apel, que elas podem ser provadas indiretamente. Quer dizer, quem as nega comete algo como uma contradição performativa, né? E o que é, então, uma contradição performativa? É uma certa contradição entre o ato de emitir um juízo e o conteúdo daquele juízo. Então, por exemplo, se eu digo I don't speak English, por exemplo, né, e falo isso na língua inglesa, eu estou me autocontradizendo. Uma contradição performativa entre o ato de emitir um juízo em inglês e esse juízo dizer que não se fala inglês, né? Bem, então qualquer infração, digamos, a essas pretensões de validade levaria os sujeitos a contradições performativas. Bom, nós vimos agora então que, enfim, algumas condições são restritivas para que essa comunidade de comunicação de fato atinja consenso em relação às regras, né? Agora, se nós perguntarmos quais normas efetivamente o Habermas propõe, ele, enfim, se abstém e, talvez de forma coerente, ele diga que isso não possa ser feito a prioristicamente, né, todas as normas de conduta. E que isso cabe às pessoas que participam desses debates, né, dessa situação de discurso, de diálogo, fazerem, né? E tudo que o Habermas, então, consegue dizer em relação a isso é estabelecer um princípio formal em relação a essas normas, sejam lá elas quais forem, que ele chama de princípio da universalização, né? O que diz esse princípio? Que as consequências e efeitos colaterais que previsivelmente resultam de uma obediência geral de uma regra controversa para a satisfação dos interesses de cada indivíduo
possam ser aceitas sem coação por todos ou por todas as pessoas, né? Então, a gente percebe aí que o princípio da universalização, ele faz parte de uma ética cognitivista, do modelo deontológico, sim, mas não é anticonsequencialista, né? Ao contrário, as normas somente serão aceitas numa comunidade ideal de comunicação se os falantes são capazes de prever as consequências de se assumir determinadas regras, né? Então isso, voltaremos a esse ponto, né, permite uma certa aproximação com modelos normativos consequencialistas sofisticados, né? Agora, esse princípio vale restritamente, independentemente do tipo de discurso. Se estamos fazendo, então, um debate sobre normas morais, no sentido específico, né, então o Habermas acrescenta que somente podem reclamar validez aquelas normas que possam encontrar, né, o assentimento de todas as pessoas concernidas enquanto participantes de um discurso prático, né? Então, a relação entre esses dois princípios é algo que mereceria uma atenção maior, né? Mas basta aqui, por enquanto, dizer que, enfim, o princípio da ética do discurso é basicamente esse. Ele diz que as normas, né, elas elas atingem validez, né, elas satisfazem aquelas condições, aquelas pretensões, e se fazem isso, é possível atingir um certo consenso que então nos leva imediatamente a perceber que as pessoas estão assentindo, né, enquanto participantes desse debate prático, a essas normas. E são essas normas que devemos seguir moralmente. Para exemplificar, então, e encerrar, né, essa apresentação, eu gostaria de dizer que o Habermas escreveu vários livros, né, é um autor vivo que continua desenvolvendo a sua ética discursiva e aplicando. O que eu apresentei foi parte deste livro, chamado Consciência Moral e Agir Comunicativo, do Habermas, que é publicado no Rio de Janeiro, pela Tempo Brasileiro. É traduzido, e eu acho que é uma boa tradução, do Guido de Almeida, né? Por isso que eu adotei a expressão ética do discurso, embora em geral, numa tradução mais livre, talvez seja interessante a gente falar de uma ética da discussão, uma ética dialógica e tal, né? Mas, independentemente disso, aqui tem vários ensaios, e um particularmente que eu usei, e de onde eu extraí essas formulações dos princípios aí da universalização e do discurso, né, em particular, é um texto que é muito mais entendido como notas programáticas para uma ética do discurso, né? Então, essa ética ela está em construção ainda, né, está sendo desenvolvida. Há críticos e há respostas às críticas, etc. Então, eu recomendo a leitura desse livro. Então, só para finalizar, o Habermas aplica, né, a ética do discurso a diferentes domínios. Por exemplo, num livro chamado Futuro da Natureza Humana, que voltaremos a ele quando tratarmos de questões bioéticas, o Habermas discute se a engenharia genética ela pode ser utilizada apenas para fins, digamos, de eugenia negativa, quer dizer, de procedimentos de cura, né, intervenção no genoma humano para fins de terapêuticos, né, ou se ela pode também ser usada no sentido de uma eugenia positiva, quer dizer, de um melhoramento efetivo que potencialize as características físicas, de inteligência até, etc., cognitivas, para além de uma certa normalidade, né? E o Habermas defende que, se nós aplicarmos os pressupostos da ética discursiva, parece claro que a engenharia genética só pode ter um uso negativo, né, curativo, terapêutico, e não de eugenia positiva. Ele também, estranhamente, apela para uma ética da espécie, né? Então parece que ele, no fundo, talvez reconheça aí os limites da ética do discurso.
Bom, o Habermas, talvez o trabalho principal que ele fez depois foi de aplicação ao domínio jurídico, né? Tem uma obra volumosa nesse sentido. E ali a gente percebe que a ética discursiva pode ser também discutida aplicada, desculpem, e discutida, claro, né, em termos de domínios diferentes, por exemplo, de políticas públicas ou de o mundo jurídico, de instituições jurídicas e principalmente, por exemplo, na discussão de quais normas jurídicas devem ser observadas, né? Então ele estabelece aí, derivando do princípio da ética discursiva, um princípio da democracia que diz que somente podem pretender validade legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito num processo jurídico de normatização discursiva, tá? Então, claro, é aplicado a esse domínio, mas a gente vê claramente o referencial aí da ética do discurso, né, dizendo que as normas jurídicas precisam também atingir um certo consenso, um certo assentimento dos parceiros, né, do debate, e que, enfim, é isso que torna elas legítimas. Bem, para encerrar, eu só gostaria de fazer uma pequena reflexão crítica, né, em relação a esse princípio, a essas aplicações. Na verdade, parece aqui ter, ao menos alguns críticos dizem, né, uma certa circularidade na argumentação do Habermas, senão uma petição de princípio, porque, no final das contas, o que torna a ética do discurso, na medida em que ela depende de uma comunidade ideal de comunicação bastante plausível, aceitável, né, é a situação democratizada a qual essa comunidade de comunicação é, então, hipoteticamente imaginada, né? E, então, é a base democratizada, digamos, da ética do discurso que a torna plausível e não vice-versa, quer dizer, não é o tipo de aplicações para o domínio político, por exemplo, da democracia, né, que fundamenta a democracia através da ética do discurso, né? Mas ao contrário, né, é a situação democratizada da ética do discurso, da comunicação ideal, que torna plausível a ética do discurso. Bem, independentemente das respostas a essa objeção, e elas existem, e o debate então continua, talvez no melhor espírito mesmo, né, de uma ética do discurso, esse é um modelo de ética normativa, deontológica, né, muito interessante, porque o estabelecimento da correção das ações a partir daquelas normas que seriam obtidas, né, nesse processo de discussão, satisfazendo as pretensões de validez e seguindo os critérios formais da universalização e etc., né, tem um forte apelo hoje e é certamente um dos candidatos melhores que nós temos para enfrentar questões morais particulares, né? Então voltaremos quando discutirmos questões de ética aplicada a esse modo de pensar a ética normativa. Bem, convido agora vocês a assistirem à próxima videoaula, que tratará também de um modelo de ética normativa deontológica, que é a ética do respeito universal. Até lá!